Ela é muito embalista, ela vai muito no embalo dos outros. Eu não acredito na imprensa brasileira, primeiro que não me passa credibilidade aquele pessoal falando, dá a impressão que eles estão fazendo um programa eleitoral. Eu sou assinante de 2 grandes jornais e às vezes me dá tristeza o que eu leio. Estou muito decepcionada porque a televisão hoje em dia esconde muita informação. Aqui no Brasil, 6, 7 famílias controlam toda a informação que passa na grande mídia. Eu não acredito nessas pessoas. E há muitas razões para se desconfiar da imprensa brasileira. Uma análise diária da imprensa brasileira que eu faço há mais de 8 anos mostra que os grandes jornais, a chamada mídia tradicional, compuseram um corpo muito homogêneo e se transformaram numa espécie de uma força partidária paralela aos partidos que existem legalmente no Brasil. Estamos vivendo certamente a pior fase da comunicação no Brasil. A ganância e a ambição dos empresários de rádios, jornais, revistas e TV criaram um enorme impasse entre a ética e o lucro. E o bom jornalismo, a boa comunicação escrita, falada e televisionada deram lugar a interesses escusos. Não existe escrúpulo, é tudo por dinheiro. Não existe a imparcialidade. A informação está sempre subordinada ao interesse financeiro. Recente pesquisa indica que apenas 4% da população adulta acredita nas informações da mídia brasileira. Ecovox TV. É isso aí. A Ecovox TV é um espaço criado para abrigar jornalistas experientes e para suprir uma lacuna que existe hoje na mídia brasileira. Nós temos aqui comunicadores, cineastas, jornalistas, gente da imprensa. E nós vamos saber exatamente isso. O que é que está havendo com a imprensa brasileira? Eu vou começar com Luciano Martins. O que está vendo com a imprensa brasileira é que ela não tem mais uma relação orgânica com o jornalismo. A imprensa, antigamente, era símbolo, sinônimo de jornalismo. Hoje não é mais. A imprensa brasileira dominante, hegemônica, é uma imprensa que virou panfleto. É feita de opinião e declarações. Jorge Bodansky. A gente vive um momento muito interessante, eu acho extremamente desafiador. Principalmente, vamos dizer, na questão do audiovisual. Quer dizer, a imprensa hoje ela se diversificou de tal maneira, eu que trabalho com a imagem, né, que fazia fotografia e cinema também, o jornalista hoje ele tem que dominar a linguagem do vídeo, a linguagem da fotografia, igualmente quanto a linguagem escrita. E de que forma isso está evoluindo, como isso está sendo aplicado, vamos dizer, como o público está enxergando isso, que é o nosso grande desafio aqui. Audálio Dantas. Bom, acho que não é o que está havendo, é o que há muito tempo. Acho que a imprensa brasileira hoje é um reflexo, por exemplo, para não ir muito atrás, podemos ir a 54, por exemplo, com a queda de Getúlio Vargas, e depois com a vitória dos que pretenderam derrubar o Vargas, com a vitória do golpe de 64. E é sabido que esse golpe foi dado com o apoio quase unânime da imprensa brasileira. Então, eu acho que o que está havendo hoje é um reflexo dessa situação, digamos, histórica. Palmério Dória. O jornalismo brasileiro está na internet. As estrelas do jornalismo, como o Audálio Dantas, naquela época, os repórteres, estão na internet. Antigamente, na imprensa, nos grandes jornais, era um chão de estrelas. Havia a revista Realidade, que foi abatida pelo ato institucional. Havia o Jornal da Tarde, havia a Última Hora também. Então, pululavam as estrelas. Essas estrelas estão todas na internet hoje em dia. Ok. A internet hoje, então, estaria substituindo a imprensa mais autêntica, sei lá. Esse é o caminho, Luciano? É inevitável, porque nós vivíamos num mundo em que os fatos precisavam ser mediados.
Eles precisam passar pelo filtro da imprensa para se tornarem, digamos, verossímeis ou aceitáveis como notícia. Hoje não existe mais o papel da mediação, existe um papel da ancoragem. O profissional, o jornalista que está na internet, como disse o Palmério, ele funciona como uma instituição, digamos que é uma nuvem por sobre a sociedade, e esse jornalista seleciona na nuvem o que é notícia relevante e o que não é. E daí embaixo dessa nuvem, nas redes sociais, se faz a discussão. Tanto que, quando alguém coloca um fato mentiroso na imprensa, nas redes, logo um jornalista entra e fala, gente, isso aqui é de 2008, isso aqui não é verdade, isso aqui é um vídeo antigo, isso aqui é manipulado, isso aqui é montado. Então, como disse o Bodansky, entra um jornalista eventualmente que conhece manipulação de imagem e diz assim, claramente isso aqui é uma montagem. Então, o que nós estamos vendo é a mudança da ideia de mídia para a ideia de ancoragem. Bodansky, a liberdade de imprensa mudou da ditadura para cá. A censura é a mesma ou também mudou a forma de censurar? Acho que mudou tudo, né? A forma mudou completamente, como está sendo discutido aqui. Eu acho que a internet, ela colocou isso em patamares completamente novos, diferentes. Esse é um desafio, não é só brasileiro, acho que mundialmente está se perguntando que caminho que isso vai ter, né? O que vai acontecer daqui para frente, como é que isso vai se desenvolver. Eu acho o seguinte, as pessoas são as mesmas, quer dizer, ou você tem uma credibilidade no seu nome, você tem um conteúdo, não muda as pessoas, muda a forma com que isso está sendo apresentado. E está mudando bastante, quer dizer, eu acho que a internet ela é tão prolixa, é tanta coisa que pode acontecer aí, que até o momento que você chegar e poder dizer se isso é uma coisa verdadeira, isso não é verdadeiro, é complicado. Às vezes passam coisas que não são verdadeiras, que são tão bem disfarçadas. Eu acho que a censura na internet, ela é mais complexa do que era a censura até então, mas ela existe. Eu queria chamar a atenção de todos aqui que vocês podem pedir a parte e começar a discutir. Gostaria de pedir um. Então, tem censura, tem a censura sim, tem a censura hoje em dia, tem censuras mais sutis, tem a censura do orçamento e a censura da gaveta. Então, os editores dos grandes jornais, das televisões, são especialistas nisso hoje em dia, né? Essa matéria, se você propõe uma matéria fundamental para a vida do país, não temos grana para isso. Mas eles são capazes de botar, por exemplo, um exército para cobrir o mensalão ou o petrolão. Então, são justificativas, sabe? É o orçamento, ou então engavetar, né? Aquelas matérias que ficam dormindo. Por exemplo, a questão da água, que acabou sendo levantada na internet, para valer no site do Paulo Nogueira. Então, só ali nós tivemos uma visão real do drama, no drama humanitário. Então, e quando faz é de uma maneira sem vergonha, tentando mostrar, por exemplo, que não é exatamente um problema paulista, é um problema nacional, entende? Climático. Eles espalham, climático, é o mundo, é o ninho. Então, são coisas desse tipo, tem censuras de vários matizes. Acho que eu queria chamar a sua atenção. Ecovox TV é isso. Nós estamos discutindo aqui a imprensa brasileira, mas é evidente que esses e mais uma quantidade enorme de jornalistas, comunicadores, estão todos aqui abrigados nesse projeto. Esse projeto que transforma esse espaço numa web TV. Aldário. Bom, discutia-se internet e mídia impressa, para ficar mais claro. Eu diria que a mídia impressa construiu ao longo de séculos, desde o Gutenberg, uma casa que se chamava credibilidade, porque era a empresa que tinha condições de apurar as informações e transmitir. Mas isso ela foi perdendo gradativamente. Por isso a internet ganha espaço cada vez mais, porque essa credibilidade foi perdida no meio do caminho, na medida em que se falsifica a informação. Mas existe credibilidade em determinadas redes sociais que espalham mentiras também? Não, aí é que está. Isso precisa ser complementado. Na mesma medida em que a informação passa para a internet, as figuras capazes de informar, com condições de informar bem, na mesma medida surgem centenas, milhares, milhões de aventureiros a dizer besteiras, a espalhar notícia falsa. É difícil
você conseguir controlar esse tipo de informação. Diga. A credibilidade vem das pessoas, né? Então as pessoas criam, vão rompendo limites. Os limites são sempre estabelecidos, essa briga, o espaço é conquistado pela pessoa. Você vê, olha, na Rede Globo hoje tem um jornalista que diz, esse cara é pé 90, né? Esse cara é do cacete. Caco Barcelos. Se reduziram a um jornalista. Nós falei ainda há pouco sobre chão de estrela nas redações. Hoje em dia você não consegue contar esse cara é do cacete. O Hélio Gaspari tem uma definição interessante, que o jornalismo hoje é o jornalismo Partenon. Quer dizer, são colunas e ruínas, né? Aquele bando de colunistas e as ruínas. Jornalismo paternal é uma grande definição, porque é inclusive uma maneira, as empresas dos empréstimos descobriram que é mais econômico. Por que investir em reportagem? Por que ir apurar na rua? Põe um colunista... Mas não falta dinheiro para aquilo que interessa, como o Palmieri falou. Eu queria voltar ao tema da censura. Eu acho que a situação hoje é mais grave do que no tempo da ditadura. E algumas vezes eu falo isso para estudantes de comunicação e eles falam, você está louco? Eu falo, não. Agora a censura é prévia. Você vai procurar um emprego numa redação, você é entrevistado. Se o entrevistador perceber qualquer sintoma de que você não se alinha com a linha editorial do jornal, você nem entra na redação. Você não entra na redação. E se você entrar por acaso, é parente de alguém, tem uma tremenda dedicação, grande desempenho, você vai fazer buraco de rua. Ninguém vai te dar um tema sensível. E outra coisa, ninguém entra numa grande redação se não passar pela escola de jornalismo do próprio jornal. Ali se faz a filtragem dos cordeirinhos, dos dóceis. Não existe mais editor independente, não existe mais repórter com iniciativa, não existe a ruína, como diz o Palmieri. Antigamente existiam inúmeros jornalistas, repórteres, famosos, etc., com tendências diferentes. Completamente. E havia o respeito. Hoje, você só vê exatamente uma censura muito forte dentro das redações. Tinha um Mercadante, na revista Realidade, por exemplo, que era um conservador, sim, ao lado de um comuna, como é o Sérgio de Souza. E outros e outros, tanto Pierre Paulo Patá. E uma questão que eu queria colocar é exatamente essa. As 6 ou 7 famílias que dominam a mídia brasileira são as mesmas famílias de 30 anos atrás, só que agora são os filhos ou os netos. O que mudou? Mudou para pior, né? Piorou a qualidade dessas pessoas. Eles não souberam educar seus filhos, seus netos. E não existem estadistas mais. De hora em hora... Ou educaram excessivamente. Dizem que educaram para fazer... Não, a maior parte... Dizem que de hora em hora a família Mesquita piora. Né? Que Mesquita? Eu não. Opa, com todo respeito. Por favor. Mas já lhe incluí fora dessa. Diante de uma situação mas é preciso diferente lembrar... hoje. Né? Eu acho que as possibilidades que a internet permite hoje criam uma outra plataforma, uma coisa completamente diferente. Acho que esse jornalismo que vocês estão falando aqui, ele vai continuar existindo, bem ou mal, de uma certa forma, mas ele vai ter um público cada vez mais reduzido. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Sim, é verdade. Os grandes editores estão preocupados com o público que decresce por uma questão de geração mesmo. Pergunta qualquer jovem com menos de 20 anos se ele lê jornal. Onde que ele se informa? Ele se informa na rede social dele. Quando a notícia chega na televisão à noite, ele já viu, já comentou, já sabe, nem vai assistir mais na televisão. A própria televisão, como noticioso, já está ultrapassado. Então a gente tem uma plataforma nova que eu acho um desafio. O que nós temos que fazer aqui, eu acho, não é ficar comparando como era e que tinha mais credibilidade, tinha mais censura, menos censura. Acho que isso aí é uma discussão, interessa sim, mas não agora, nesse momento. Eu acho que o nosso desafio agora aqui é usar a nossa expertise, a nossa credibilidade nessa nova plataforma. Vamos ver se a gente consegue isso. Se nós, com as nossos programas que nós vamos fazer, vamos conseguir atrair principalmente os jovens. Né? Mas olha aqui, você é um exemplo disso. O Transamazônica, eu não sei até hoje se é reportagem, se é uma grande reportagem, se é um grande filme. Eu sei que é espetacular. Então, são essas formas. Ir para o livro, ir para o documentário, ir para a mistura, para o mix disso tudo. Você falou numa coisa importantíssima, né? Quer dizer, a informação hoje, ela é transmitida através do audiovisual. Entra primeiro o vídeo, depois entra a foto, depois entra o texto. É nessa ordem. A primeira coisa que aparece é o vídeo. Né?
Então, que seja o vídeo da atualidade ou o vídeo do jornalista, ele tem que ser um ator, ele tem que saber se apresentar. Não adianta saber escrever bem. Se ele não souber falar bem e não tiver uma boa presença no vídeo, ele não vai conseguir se impor. E você pegou o Péreio, que tem uma atuação vigorosa em Iracema, né? E o Péreio não foi só porque ele era um bom ator, não. Ele era um bom ator, mas principalmente porque naquele momento ele trabalhava no Roda Viva, que era um programa, era uma peça de teatro do Chico Buarque, que o PCC invadiu, bateu nas pessoas. Então, eu fiz naquela época um debate entre a Conceição da Costa Neves... Então ele era uma figura símbolo, o Péreio era um símbolo da luta contra a ditadura. Mas tem gente hoje do CCC... Então foi por isso que eu peguei ele. Né? Ele era um personagem simbólico, não só no papel que ele está fazendo, mas como uma pessoa que ele era realmente, através do Roda Viva. O autor do Hino da Legalidade? Eu queria colocar, então, a seguinte questão para vocês. A internet vai destruir essa mídia cebosa? Luciano? Não, olha, eu acho o seguinte, acho é uma coisa muito esquisita, né, de dizer, porque nós estamos numa situação de ruptura, de muita mudança e todo mundo acha alguma coisa. Eu vou falar de uma forma mais ou menos objetiva. Eu dirigi durante alguns anos o curso Gestão de Mídias Digitais na Getúlio Vargas. E o foco era estudar justamente qual era a função da comunicação, qual era o papel da comunicação na internet, nos meios digitais e no interesse das empresas. Como que a empresa pode usar essas redes sociais, essas tecnologias, etc. Né? O que provavelmente vai acontecer, como aparece nas pesquisas, é que o que nós chamamos de mídia tradicional, que a mídia impressa, a mídia radiofônica careta, a velha mídia, a mídia da televisão, daqueles programas, né, que fica um apresentador aqui dá um sorriso e fala assim, e atenção, a inflação vai comer os seus... Então, essa coisa de interpretação, essa coisa teatral, esse jornalismo tradicional, ele vai se dirigir para as instituições. Ou seja, ele fala para o Congresso Nacional, ele fala para o Judiciário, fala para os ministros, para os secretários, etc. Para a sociedade, é a própria sociedade que vai falar através dos jornalistas que estão na rede. Isso que aparece. Como que as empresas estão fazendo isso? Um negócio que eles chamam de storytelling. Eles contratam jornalistas para contar as histórias da própria empresa. Já está indo nos Estados Unidos, já vai mais dinheiro nisso do que na publicidade tradicional. Bodansky. É isso mesmo. É exatamente isso. Uma nova plataforma exige um novo formato. Novas linguagens. E novas linguagens, né? Essa que está sendo... Por isso que o Palmério fala, não sei se é documentário, não sei o que é. Você está não contando uma importa história. o que é, né? É uma forma de... Você tem que contar a história, você tem que entreter, né? Tornar atrativo o espectador, né? Então você está num universo gigantesco, o que vai fazer com que o cara vai assistir o teu canal, vai ver a notícia que você está dando? Por quê? Não é? Audálio Dantas. Bom, essa pergunta, se a internet vai liquidar com a velha mídia, a mídia tradicional, ela vem sendo feita há muito tempo. Acho que isso acontecerá, como diz o Bodansky, a questão é a plataforma, o que ela significa, as possibilidades que ela oferece. E, evidentemente, isso depende de profissionais de comunicação com condições de entender essa plataforma, de utilizar as suas possibilidades e substituir a comunicação dirigida no interesse de grupos. Plataforma, no meu tempo, era aquele sapato que as mulheres usavam, né? Essa plataforma. Eu não quero o fim dos jornais, eu torço para que eles sobrevivam, torço para que a revista sobreviva. Mas, infelizmente, por exemplo, você pega os jornais e eles transportam para a internet o pior deles, né? Então eles vão perder a parada aí, porque eles também dominam a internet. Quando você fala, parece que a internet é uma coisa, parece que, puxa, começou a revolução. Não começou coisa nenhuma. Eles dominam 80% da informação na internet também. As pessoas acabam linkando o Globo, acabam linkando a Folha, etc. Mas eles são muito ruins de serviço. Eles estão dando para a internet o mesmo produto que eles nos oferecem no impresso. Estão manchando a internet. Estão manchando a internet. Então eles vão perder a parada porque a gente está vendo uma rapaziada quentíssima, as meninas da Pública, por exemplo, estão fazendo loucuras na internet.
O pessoal as jornalistas livres, os jornalistas livres, estão fazendo coisas sensacionais. Tem as revistas como o DCM, que eu acabei de citar. Tem o Nassif fazendo formulações rapidíssimas da realidade brasileira, do momento ali, no segundo. Aquele jornal de ontem, Paulo Nogueira, é uma coisa antiga. Quer dizer, não é mais o jornal de ontem, é o segundo, é a hora de antes. Eu gostaria de lembrar o seguinte, uma coisa que se observou muito e continua acontecendo é que os meios impressos, acho que principalmente no Brasil, tentaram concorrer com a internet copiando o formato da internet, que é uma coisa completamente diferente. Parece que eles estão se mancando, mas eles entram na internet com esse vício, acho que é o mesmo vício. Vocês percebem que nós estamos discutindo aqui exatamente esse papel que esse espaço, que esse grupo de jornalistas, e somos muitos, além desses, alguns foram citados aqui nesse instante, estarão presentes nesse momento exatamente para dar a você a oportunidade de, quem sabe, sem ser saudosista, relembrar os velhos tempos do bom jornalismo. As pessoas, estava falando da menina da Pública, por exemplo, a Natália Viana, ela é linkada com a turma do Wikileaks. Quer dizer, são jornalistas que estão atuando no plano mundial, não é brincadeira, não. Então, ela é uma agência, ela está numa agência e ela em si é uma agência. Isso não exige capital, isso não, quer dizer, um pouco sempre de dinheiro exige, mas capital para montar um Estadão, não, por exemplo, né? Hoje cada sempre um dinheirinho para pagar o vinho das crianças, mas realmente você pode montar um blog e estar no mundo. Agora, eu acho que o que o Mesquita está falando, que é muito interessante, é o seguinte: o papel de ancoragem desse universo de informações, que nós vivemos num mundo agora hipermediado, digamos assim. O papel que as pessoas, os profissionais de comunicação experientes têm de contextualizar aquilo que está acontecendo. Porque alguém coloca lá na rede, aconteceu tal coisa assim e tal. Aí sempre o Adalho é muito ativo no Facebook, por exemplo. Ele entra e fala assim, ele dá um pitaco e fala assim, isso é bobagem. Porque em se bem me lembro, em 1942, não é, Adalho? Aí, que o Adalho já tem mais de 50 anos de idade e tem alguma experiência no jornalismo. Por favor. Ele entra e fala, não é assim, isso não é verdade, assim, não é bem assim. Veja bem, crianças. Né? Então, esse é o papel, acho que um papel remanescente para o jornalista profissional. Por exemplo, quando a gente começou nos jornais, todo repórter que fazia reportagem sobre corrupção, sobre crime, sabia fazer avaliação no olhar do patrimônio de um suspeito. Eu parava numa esquina, olhava a casa do cara, o cara era um delegado, um promotor, um juiz suspeito de corrupção, ou um parlamentar e tal. Via os 2 carros que saíam da garagem, eu podia dizer quanto valia aquela casa, quanto custava aquele carro, e quanto o cara ganhava. E quanto o cara ganhava por mês ou por ano. Hoje, duvido que alguém saiba fazer uma análise de balanço, duvido que tenha algum repórter que saiba bater o olho e dizer quanto vale o patrimônio daquele cara versus a receita legal dele. Então vai todo mundo atrás da declaração, o que o promotor diz, o que o delegado diz, o que eu vi dizendo não sei aonde. Bom, eu queria chamar a sua atenção que nós criamos esse grupo, criamos esse projeto, e esse projeto vai abrigar profissionais de imprensa, profissionais de comunicação, que terão seus espaços com seus próprios programas e darão aqui suas opiniões, certo? Além disso, nós vamos ter grupos, como o Paulo Nogueira, Paulo Nogueira e a... como é que você falou? Tem o Paulo Henrique Amorim, tem a Natália, essas pessoas, Marina Amaral, elas estarão todas Laura juntas Caprigione, tanta gente. E aqui nós vamos ter uma TV ao vivo, Ecovox TV. Aguardem e vocês vão ter surpresas agradáveis.